Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta terça-feira, 18 de maio, com as principais notícias da pecuária brasileira. E com o tempo secando mais cedo do que o normal, este ano o pecuarista está sendo obrigado a antecipar também o começo da suplementação estratégica da sua boiada. E nessa hora, ter um bom planejamento faz toda a diferença para manter ou até aumentar o ganho de peso durante o período de estiagem. E a importância do manejo nutricional do gado na seca é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que continua fazendo de casa a sua parte aqui no programa, como medida aí preventiva contra a Covid-19. Boa noite, Sidney, seja muito bem-vindo da Lida. É isso mesmo, Vinícius. Boa noite, muito boa noite para todo mundo. Nos grotões e no fundo dos sertões, a passarada estava começando a fazer a alvorada quando a comitiva madrugadeira do Terra Viva DBO na TV pegou a estrada e, estando agora armando arranchamento na zona da fronteira, pede um momento da atenção dos companheiros boiadeiros e das companheiras boiadeiras para poder fazer a apresentação da nossa função novidadeira. O amigo fazendeiro brasileiro já faz tempo que tem bem ciência e sabedência de que fazer a suplementação do gado na seca é uma obrigação e faz parte da arte de engordar direito uma boiada no jeito certo de garantir lucratividade na atividade. Pois então, aproveitando a hora e a oportunidade dessa ocasião, a gente convidou para esticar uma prosa a respeito de como isso pode ser feito ou deve ser feito, o engenheiro agrônomo Lucas Oliveira, gerente técnico nacional de gado de corte da DSM Tortuga, que vai participar da nossa função falando interneticamente, ao vivo, diretamente de Vitória da Conquista, no interior do nosso querido estado da Bahia. Muito boa noite, Lucas. Muito obrigado por você ajudar a gente a destrinchar esse assunto aí da suplementação na seca. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Olá, Sidney. Olá a todos os telespectadores. Prazer todo meu de estar aqui para a gente poder bater esse papo aí. Muito obrigado. Ô, Lucas, o que acontece com o capim quando o tempo começa a secar e a esfriar? O capim, ele perde muito nutriente. Então, secou, faltou água, o capim tende a, primeiro, aumentar a quantidade de fibras, né? Ele fica seco, ele fica mais fibroso e, nutricionalmente, ele perde proteína, Sidney, que é aí um ingrediente extremamente importante na dieta dos bovinos. Então, baixa proteína e alta quantidade de fibra. É a junção do caos, né? Então, a dieta do animal sai daquele capim bom da época das águas para um capim ruim, né, de qualidade na época aí do inverno ou das secas. Por que então que o pecuarista é obrigado então a fazer essa suplementação, Lucas? Exatamente por isso. Então eu passo a dieta do animal, que vem com aquela pastagem verde, bonita, uma pastagem com 10, 12% de proteína. Para a gente ter uma ideia de número, Sidney, um bovino para se manter, ele não vai nem engordar e nem vai emagrecer. Ele precisa de uma dieta total então de 6, 7% de proteína. Imagine que na época das águas tem 10. Então é por isso que meu animal ganha peso na época das águas. Está sobrando. Só que na seca, esse capim vem para 4, para 3% de proteína. Então falta esse, né, principalmente esse ingrediente para o animal. Então tem um capim de má qualidade e altamente fibroso. O animal tem dificuldade, né, de digerir, de fazer a digestão dessa pastagem, e é por isso que ele emagrece na época da seca, se não tiver um socorro nutricional e uma suplementação, Sidney. Agora, o que eu acho interessante, né, Lucas, é que mesmo aí com a suplementação, mesmo com o pecuarista fazendo a suplementação, o capim, mesmo sendo de má qualidade, ainda tem um papel importante, né, no manejo nutricional do gado, né? Por quê, hein? Super importante, super importante. Esse é um ponto fundamental. A pior fome é de barriga vazia, Sidney. Então, o animal ele precisa comer a quantidade, né, de alimentos diários necessários. Então, ele tem que ter a quantidade. Aquilo que a gente chama de bucha, né, que é aquele capim seco, ele é importante. O animal ele tem dificuldade de fazer a digestão daquele capim seco. Então, na hora que você faz, que ele come, né, ele ingere a quantidade que ele precisa por dia, e você faz uma suplementação de proteína nesse capim seco, o animal vai equilibrar a dieta dele, fazer uma boa digestão e manter o desempenho, né,
não emagrecer, então manter o peso, ou mesmo ter desempenhos, mesmo com a pastagem de má qualidade. Mas sim, é importante que a gente faça um planejamento na época das águas para que eu tenha quantidade de massa, mesmo que ela esteja seca, fibrosa, com baixa proteína, ela é extremamente importante para a dieta, porque ela continuará fazendo parte de 90%, 95%, 99% da dieta do animal no período da seca. Muito interessante. Agora, Lucas, qual é a principal diferença entre a suplementação que o pecuarista estava usando até agora, né? A suplementação das águas, ou talvez aí da transição de uma estação para outra, com essa suplementação que ele vai começar a fazer agora? Principais diferenças. De forma geral, Sidney, os pecuaristas, na época das águas, eles utilizam apenas um suplemento mineral. O suplemento mineral ele contém macro e micronutrientes. Então, tem cálcio, fósforo, zinco, manganês. Então, de forma geral, os pecuaristas utilizam esse tipo de suplementação na época das águas, no período das águas. Quando o capim seca, que ele baixa a proteína, eu preciso fazer a suplementação dessa proteína. Então, naquele suplemento deve conter proteína. A proteína vem de duas principais fontes, ou de grãos, aí eu tenho farelo de soja, por exemplo, ou de ureia, que é uma proteína que a gente entende que é uma proteína mais barata, né? É um nitrogênio que vai se transformar em proteína dentro do rumen do animal. Então, é uma fonte que a gente fala um equivalente proteico, que é através da ureia, Sidney. Então, a principal diferença é a presença de proteína em relação ao suplemento que ele estava usando na época das águas, com os suplementos que ele vai utilizar na época da seca. Agora, qual que é a hora certa de fazer essa troca, Lucas? A hora certa, Sidney, quem vai dizer é o clima e quem vai dizer é o próprio animal. Então, secou. A fazenda tem que ter um protocolo de vigilância, então tem que estar monitorando o estado das pastagens e o estado dos animais. Então, o vaqueiro campeiro fazendo a ronda, o capataz fazendo a ronda nos piquetes, começou a perceber o capim amadurecendo, soltando pendão, soltando semente, a folha já não está mais com aquele verde vivo. Então, eu já percebo que está tendo baixa de nutrientes naquela pastagem. Quando a gente está fazendo a ronda nos animais, então eu começo a perceber as fezes dos animais endurecidas. No estágio mais avançado, ela começa a estar anelada. Então, ela, além de estar endurecida, ela começa a ficar anelada, Sidney. Então, é um sinal claro de que está com problema, está faltando proteína na dieta do animal. Antes da gente ver essas fezes aneladas, né, porque na hora que eu vi isso, né, aquele quadro clínico das fezes secas aneladas, o meu animal já perdeu desempenho, o meu animal já perdeu peso. O ideal é que a gente monitore as pastagens, porque na hora que a pastagem mudou, a gente já entra aí com o suplemento para evitar a perda de peso, mesmo que o animal não ganhe peso. Ô Lucas, agora por que o pecuarista não pode dar o mesmo tipo de suplementação para todos os animais do rebanho? Porque os animais, diferentes categorias, têm diferentes exigências. Acontece a mesma coisa com o ser humano, Sidney. Quem tem bebê em casa sabe que tem o NAN 1, NAN 2, NAN 3, e aí vai para cada fase da vida do animal, tem uma exigência diferente de minerais, de vitaminas, de energia, de proteína. Então é por isso que eu não posso dar o mesmo suplemento para todo mundo. Os animais que estão em crescimento vão precisar de uma proteína mais proveniente do farelo de soja, que é o que a gente chama de proteína verdadeira. Vai precisar de uma concentração maior de minerais, principalmente fósforo, que ele está formando musculatura, está formando ossatura. Então, a vaca, eu tenho uma vaca que está passando por esse período de transição, já vai entrar na seca parida. Então, ela está produzindo leite, ela ainda está precisando recuperar a escória, ela está precisando engordar ainda um pouco, né? Então, é por isso que a gente não pode fornecer o mesmo suplemento para todos os animais, porque os animais têm exigências diferentes, Sidney. Tá certo. Bom, esse assunto de suplementação daria para a gente ficar conversando aqui a noite inteira, né, Lucas? Tem muita coisa para ser falado, mas você sabe que o nosso tempo aqui é apertadinho. Então, fica aí o alerta para o companheiro boiadeiro brasileiro para prestar atenção nisso e não falhar com o seu rebanho nessa hora. Lucas, eu queria te agradecer demais a participação no programa. Muito obrigado, viu? Abração para você e dá um abraço em toda a turma da DSM Tortuga aí, que são os nossos parceiros de muito tempo. Obrigado, viu, Lucas? Tchau, tchau. Eu que agradeço. Até a próxima.
E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. E daqui a pouco você volta também com mais informações aqui para a gente. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre o mercado dos coprodutos de etanol de milho. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora à conversa com o analista, que traz hoje uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre os coprodutos das usinas de etanol de milho. Bom, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, o preço médio do DDG subiu 1,4% na primeira quinzena de maio, frente à quinzena anterior, e está cotado em R$ 1.643 por tonelada, sem o frete, referência aí para Mato Grosso e Goiás, onde se concentram as usinas de etanol de milho, e também considerando os preços convertidos para 32% de proteína bruta. Para o WDG, em função dos estoques negociados já comprometidos, a cotação média ficou estável na mesma comparação, em R$ 482 por tonelada, nas mesmas condições que o DDG. Esses preços são referências para os contratos com entrega a partir do segundo semestre. Por hoje é só, muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Vamos falar agora de outros dois insumos importantes na pecuária, tanto de corte como de leite. A soja e o milho terão alta acima de 25% nos custos de produção para a safra gaúcha 2021-2022. É o que aponta a FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe. A elevação dos preços dos principais produtos agrícolas em relação a ciclos anteriores está entre os principais fatores que impulsionaram a alta do desembolso do produtor gaúcho para a próxima safra. Os aumentos dos preços dos insumos, aumento dos preços de máquinas, preços de combustíveis e todos os outros itens que compõem aquele desembolso para a formação da lavoura que o produtor enfrenta, aumentaram de preço. No caso da soja, os cálculos apontam um desembolso de aproximadamente R$ 3.000 por hectare, um aumento de 30% na comparação com a safra passada. Mesmo com a alta, os bons preços ainda favorecem a relação de troca para o produtor. Ela se apresenta com um custo de produção 31% mais alto, mas essa puxada dos preços sinaliza para um desembolso do produtor de apenas 18,78 sacos por hectare, o que é um número extraordinário. É o melhor número dos últimos 10 anos. O cenário para o produtor de milho também é favorável. Segundo a FECOAGRO, mesmo com o desembolso 27,36% maior na comparação com a safra 2020-2021, a relação de troca projeta uma rentabilidade positiva para o produtor, a melhor dos últimos 10 anos. Aí um desembolso do produtor, o que ele precisa de sacas para pagar o custo da sua lavoura, de 51 sacos por hectare. Também os insumos do milho tiveram um aumento de 31%, tá? Mas, inclusive no milho foi mais acentuado ainda o aumento do preço, né? Inclusive isso projeta então uma rentabilidade muito boa para a cultura do milho. Essa relação de troca é a melhor dos últimos 10 anos no caso do milho e é a melhor dos últimos 9 safras no caso da soja, também nessa relação de troca em relação a preço, em relação a custo de produção. Para o diretor técnico que conduziu o estudo, embora o produtor esteja mais capitalizado neste ano, o momento é de cautela. O produtor vive um momento interessante, um momento bom, mas também os custos e os riscos que ele tem para formar lavoura, seja um seguro agrícola ainda que está meio elevado em relação ao custo dele, seja o risco que ele enfrenta com a questão climática e o risco de mercado também, que tem que levar em consideração. Mas o momento é bem positivo, bem interessante e o produtor tem essa capacidade de acumular essa capitalização e fazer uma boa lavoura, como sempre tem feito na próxima temporada, e sempre travando custo e preço, analisando, fazendo planejamento, a melhor época dele adquirir os insumos para fazer essa relação custo e preço, para ele ter essa sustentabilidade na produção e continuar produzindo alimentos aqui no estado do Rio Grande do Sul. E vamos para mais um intervalo? Na volta você vai ver que a Argentina anunciou a suspensão das exportações de carne bovina por 30 dias. A gente volta já já. Volta com Terra Viva DBO na TV. E a Argentina anunciou a suspensão das exportações de carne bovina por 30 dias.
A decisão foi comunicada pelo presidente argentino Alberto Fernandes em uma reunião com representantes dos frigoríficos. O intuito seria reduzir os preços da carne bovina no mercado interno. A Argentina sofre com a inflação elevada. Essa suspensão afeta frigoríficos brasileiros que atuam na Argentina, como a Minerva Foods e a Marfrig, que estão entre os maiores exportadores do país. A Minerva lidera o abate na Argentina. As informações foram dadas pelo jornal Valor Econômico. E começou nesta segunda-feira e vai até o dia 21 de maio a Semana Influência Jacarezinho, com uma programação repleta de informações, que inclui palestras, debates, dias de campo virtual e leilões. O primeiro dia foi marcado por palestras que abordaram o atual cenário da pecuária nacional. Arnaldo Eisic destacou a importância de investir na pecuária sustentável e buscar parcerias que fortaleçam a comunicação entre produtores e consumidores, nacionais e internacionais. Nesse caso, a Jacarezinho contribuindo com genética para que ele tenha uma produção maior por hectare e por metro quadrado e assim satisfazer suas necessidades financeiras, inclusive de resultado bem positivo. E então o Grupo Agro Jacarezinho fornece a genética e garante a compra dos filhos da influência Jacarezinho. O grande objetivo é trazer à tona todos os temas quanto ao programa de melhoramento genético de influência da Jacarezinho. Foram temas extremamente importantes, tanto da economia como da tecnologia, do melhoramento genético, de mercado. Nós estamos muito alegres por iniciarmos essa Semana J, né, da Jacarezinho no Terra Viva, com uma repercussão extremamente positiva e contribuindo muito com o debate, principalmente com a moderna pecuária brasileira. Parabéns ao Terra Viva. O time de especialistas discutiu também as vantagens do Certificado Especial de Identificação e Produção, o CEIP, na avaliação genética de reprodutores e matrizes. O CEIP é uma certificação de mérito, ou seja, ao escolhermos animais certificados com o CEIP, nós estamos acessando a melhor parcela da população para um conjunto de características produtivas. Portanto, é uma segurança para quem escolhe, uma certeza de que aqueles valores preditos vão também se repetir na sua fazenda e no seu rebanho. O primeiro dia da Semana AJ também foi marcado pela participação virtual do professor Marcos Fava Neves, que apresentou os rumos da pecuária nacional e também as estratégias do setor. Usar melhor todos os insumos que a pecuária precisa, novos insumos, animais melhores, mais eficientes. Você vê agora, recentemente eu vi um negócio lá que você tem um determinado tipo de alga que você coloca junto na ração e ganha eficiência. Então esse tipo de coisa agora é a mina de ouro. Vamos atrás buscar para que os animais possam ter conversão melhor, ocupar espaços menores, viver, né, com uma qualidade, vamos dizer assim, que as pessoas estão olhando muito isso hoje para o bem-estar animal. Então, tudo isso aí é o pacote da pecuária 5.0. E vamos para mais um intervalo e já voltamos com as informações do nosso editor Sidney Maschio sobre o mercado do boi gordo. Tem também as cotações. Então não sai daí, a gente volta já já. Volta com Terra Viva DBO na TV. Quem também está de volta é o editor Sidney Maschio, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Sidney, quais são as suas informações? Obrigado, Vinícius. E com a seca fazendo ultrapasse e transformando em quiçaço o restinho de pasto que tinha sobrado nas invernadas, a nossa praça boiadeira continua embicada na descida da ribanceira. Mas, atenção, o preço continua não caindo no tanto que estava sendo esperado pelo povo do mercado. A explicação é que, tendo perfeita sabidência de que a desova de gado terminado neste final da safra atual vai ser menor do que normal, o dono do frigorífico está dando preferência por esticar ao máximo a sua programação de abate, mesmo que para isso ele não consiga derrubar tanto a cotação. Essa preocupação da indústria está reforçando a previsão de que, assim que a derradeira boiada sair da invernada para ser comercializada, o carretão vai desinvestar de novo no rumo de subida do estradão. Primeiro porque ainda vai demorar para o confinamento começar a fazer diferença no abastecimento, né? Além disso, ninguém sabe direito
de que tamanho vai ser o rebanho que vai ser engordado no coxo nessa temporada, por causa aí do altíssimo custo de produção, tanto no que diz respeito ao boi magro, quanto à alimentação do gado fechado. Por outro lado, o setor exportador está apostando aí num aumento da demanda daqui para frente, especialmente por causa da China. Mas, pelo menos por enquanto, o que está acontecendo agora é o contrário, sendo que nas 2 primeiras semanas deste mês presente, a média diária dos embarques sofreu um fortíssimo esmagrecimento de 28,7% na comparação com o período correspondente de maio do ano passado. De qualquer maneira, no resumo do dia da Scott Consultoria, a história contada foi que as cotações apresentaram mudanças em 17 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, com o registro de 11 quedas, mas também de 6 altas. Eu peço, então, a atenção das amigas e dos amigos pecuaristas do Brasil inteiro para a recitação dessa lista, um serviço que, mais uma vez, está na mão do companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. Nossa lista com as cotações começa com as quedas do dia. Tanto Barretos quanto Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, registraram desvalorização para a vaca, que vale agora R$ 279, negociada no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Em Belo Horizonte, na capital mineira, foi o preço do macho que recuou e está sendo falado na base de R$ 288,50. Seguimos para Mato Grosso do Sul. Em Dourados, a vaca escorregou para R$ 283,50. Na capital Campo Grande, derriçada geral. O boi é vendido a R$ 292,50 e a vaca a R$ 278. Agora falamos do norte de Mato Grosso. O macho caiu para R$ 293,50 e a vaca para R$ 284,50. R$ 284,50 é quanto vale a fêmea também no sudoeste do estado. E em Cuiabá, na capital mato-grossense. No sudeste de Mato Grosso, mais uma queda dupla. O boi está cotado a R$ 293,50 e a vaca caiu para R$ 283,50. O boi escorregou também no noroeste do Paraná e vale agora R$ 294,50. Assim como a vaca, que caiu para R$ 280,50. No Espírito Santo, a última queda do dia, com a fêmea sendo vendida a R$ 274. Agora as altas desta terça-feira, uma delas na região sul de Goiás, com a vaca saltando para R$ 275. No Rio Grande do Sul, a valorização foi geral. Tanto no oeste do estado quanto em Pelotas, o boi é negociado a R$ 10,75 o quilo vivo, ou R$ 322,50 se a cotação fosse por arroba. Já a fêmea saltou para R$ 9,85 o quilo vivo, R$ 295,50 por arroba. Seguimos para o Pará. Em Paragominas, o boi é vendido a R$ 293,50 e a vaca a R$ 284,50. Quem quiser comprar boi no sudeste de Rondônia vai ter que desembolsar no mínimo R$ 290,50. Fechamos a nossa lista no norte de Tocantins, com o macho pulando para R$ 291,50. Tá certo, então, e ontem não deu para a gente fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia, mas hoje não vai faltar. E o tema escolhido para essa semana é boiada e boiadeiro. Então, vai ouvindo. No Alto Sertão, a sorte me fez traição num transporte de 500 pantaneiros, só eu e 6 boiadeiros tocando a empreitada, quando um curisco fez um risco no céu e a tempestade desabou sem dó nem piedade. O escarcéu das trovoadas abafava o grito da pionada e ameaçava estourar a boiada. E nesse dia, se não fosse a valentia dos companheiros, eu não sei como é que eu ia segurar a zebuzada e terminar essa jornada. É isso, gente. Vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo e devolvendo a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Boa noite para você e até amanhã. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.